Boa noite. Vamos lá, primeiro ano EJA. A gente vai iniciar a correção do nosso terceiro exercício. Esse exercício foi postado no dia 22 de abril, tá bom? Então, vamos iniciar aqui a correção desse exercício. Questão 1. Fala o seguinte: se um corpo tem a massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, qual é a sua densidade? Então, primeiro passo, vamos identificar as informações que a questão está fornecendo para a gente e identificar o que a gente vai ter que calcular. A gente observa que essa questão fornece valor de massa e de volume e pergunta ao final qual é a sua densidade. Então, a gente já sabe aí que a gente vai ter que calcular densidade. Então, a gente vai anotar esses dados no caderno, montar a fórmula da densidade para resolver a questão. Vamos lá. Então, olha aí, anotei os dados que a questão está fornecendo. Fornece massa do corpo, o volume dele, que é 5 centímetros cúbicos, e pede para a gente calcular a densidade desse corpo. Então, formulazinha para calcular a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Densidade é igual valor da massa, 20 gramas, dividido pelo volume, 5 centímetros cúbicos. As unidades que tem em cima e embaixo não são iguais, então a gente não vai cortar nenhuma. 20 dividido por 5 dá 4. Esse é o valor da densidade desse corpo, 4 gramas por centímetros cúbicos. Então, finalizamos aí a questão 1, vamos para a questão 2. Questão 2 fala: o etanol tem a densidade de 0,789 gramas por centímetros cúbicos. Que volume deve ser medido numa proveta graduada para se ter 19,8 gramas de etanol? Então, sempre o primeiro passo é anotar os dados que a questão fornece e identificar o que vai ter que ser calculado. A questão está fornecendo aí valor de densidade desse etanol, está fornecendo também a massa de etanol, que é 19,8 gramas, e pergunta que volume que deve ser medido, né, numa proveta. Qual é o volume de etanol? Então, é o volume agora que a gente vai ter que calcular. Então, vamos anotar esses dados no papel. Então, anotei os dados que a questão fornece. Densidade desse etanol, que é 0,789 gramas por centímetros cúbicos. A massa de etanol, que é 19,8 gramas. E a gente vai ter que calcular o volume. Lembra? É a mesma formulazinha da densidade, só que agora a gente vai ter que calcular o volume. Então, a gente modifica a fórmula. A densidade fica isolada quando a gente tem que calcular a densidade, mas como agora a gente vai ter que calcular o volume, a gente isola V. E a fórmula fica um pouquinho diferente. Volume é igual a massa dividido pela densidade. Então, agora a gente substitui os valores que a questão fornece. Volume é igual a massa, 19,8 gramas, dividido pela densidade, que é 0,789 gramas por centímetros cúbicos. Agora, a gente observa que grama repete em cima e embaixo, né? Então, a gente corta, faz a divisão aí, 19,8 dividido para 0,789, e a gente encontra o valor de volume, que é 25,09 centímetros cúbicos. Esse é o volume de etanol, ok? Vamos para a questão 3 agora. Na questão 3, fala: um bloco de ferro, olha aí, a questão está fornecendo a densidade do ferro, que é 7,6 gramas por centímetros cúbicos. Esse bloco de ferro tem as seguintes dimensões: 20 centímetros por 30 centímetros por 15 centímetros. E é para a gente determinar a massa desse bloco de ferro. Então, a gente vai ter que determinar a massa desse bloco. A questão fornece densidade para a gente e fornece as dimensões desse bloco. Essas dimensões vão ajudar a gente a calcular o volume, tá? O volume do bloco, para daí sim a gente conseguir calcular a massa desse bloco. Então, vamos anotar no caderno essas informações. Pronto, anotamos aí os dados da questão, ó.
A questão fornece a densidade desse ferro, né, que compõe o bloco, que é 7,6 gramas por centímetros cúbicos. Fornece as dimensões desse bloco de ferro, que ajuda a gente a calcular o volume desse ferro. E a gente vai ter que calcular a massa. Como que a gente faz, então, para calcular esse volume de ferro? É só multiplicar as dimensões. 20 vezes 30, que dá 600, vezes 15, vai dar 9.000. Centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado, vezes centímetros, centímetros cúbicos. Esse é o volume, então, 9.000 centímetros cúbicos. Agora, a gente joga na fórmula para calcular a massa. Massa é igual a densidade vezes o volume. Densidade, 7,6 gramas por centímetros cúbicos, vezes o volume, 9.000 centímetros cúbicos. Lembra, unidade que repete, em cima e embaixo a gente corta. No caso aqui, centímetros cúbicos está repetindo, a gente corta. E multiplicando aí, a gente vai ter um valor de massa de 68.400 gramas. Dá para transformar para quilograma. Como que a gente faria para transformar essa massa de grama para quilograma? É só dividir por 1.000. Dividindo aí, ó, 68.400 por 1.000, a gente chega a um valor de massa de 68,4 quilogramas, tá bom? Então, essa é a massa desse bloco de ferro. Finalizamos a questão 3. Agora, a gente vai para a questão 4. A questão 4 é bem rápida de responder, né? É só para classifique cada situação em transformação física, colocando F, ou transformação química, colocando Q. Amassar um papel, transformação física. Fotossíntese realizada pelas plantas, transformação química. Quebrar um copo de vidro, transformação física. Ferver a água, transformação física. Dissolver açúcar na água, transformação física. Queima do carvão, transformação química. Produção do queijo a partir do leite, transformação química. Aquecer uma panela de alumínio, transformação física. Queima de papel, transformação química. Azedamento do leite, transformação química. Digestão de alimentos, transformação química. Corte de um bolo, transformação física. Amassar uma latinha de alumínio, transformação física. Fogos de artifício, transformação química. Na questão 5, fala quais são os tipos de vaporização que existem. Explique cada um deles. Então, ó, são 3 os tipos de vaporização. Um é evaporação, o outro ebulição e o outro calefação. Os 3 tipos de vaporização envolvem a transformação de líquido para vapor ou de líquido para gasoso. O que vai diferenciar cada um aí? Evaporação ocorre mais lentamente, tá? Do que os outros 2. Ocorre a temperatura ambiente e ocorre naturalmente. Por exemplo, quando a gente coloca uma roupa para secar no varal, né? Quando a gente lava a área, só escorre a água com o rodo e deixa ela secar sozinha. Quando a gente lava um carro e ele ainda fica meio molhado e depois ele seca com o passar do tempo. Isso são exemplos de evaporação. Ebulição é um processo mais rápido do que evaporação, porém mais lento do que calefação. A ebulição ocorre a uma temperatura específica, vai depender do líquido em questão. Por exemplo, a água, ela vai entrar em ebulição a 100 graus, tá? Só quando ela alcança a temperatura de 100 graus é que ela começa a ferver, ou seja, entra em ebulição. Dependendo do líquido, essa temperatura pode ser maior ou menor para que o líquido entre em ebulição. Então, a ebulição é um processo mais rápido do que a evaporação, mais lento do que a calefação, ocorre a uma temperatura específica, depende do líquido, e não ocorre naturalmente, ok? Calefação é um processo bem rápido, instantâneo, é o mais rápido dos 3, tá?
ele ocorre a uma temperatura muito alta, bem superior à temperatura de ebulição do líquido em questão. Por exemplo, se você pega uma panela, coloca ela no fogo e deixa ela lá por 1 minuto ou 1 minuto e meio, por exemplo, aquecendo. E depois disso você pega uma colher, enche com água e joga essa água lá dentro dessa panela, ela vai estar bem quente. O que vai acontecer? Vai evaporar instantaneamente essa água e vai fazer um chiado, um barulho, né? Isso é o processo de calefação. É quando ocorre a passagem de líquido para gasoso a uma temperatura maior do que a temperatura de ebulição do líquido. A temperatura que a água passa de líquido para gasoso é 100 graus, mas essa panela com certeza estava a uma temperatura muito alta, bem maior do que 100 graus. Então, a passagem de líquido para gasoso dessa água foi instantânea, tá? Tem o chiado específico. Então, essa é a diferença entre os três, ok? Evaporação é um processo mais lento, ocorre naturalmente. Ebulição é mais rápido, ocorre a uma temperatura específica. Calefação é instantâneo e ocorre a uma temperatura muito alta. Agora, para finalizar essa correção, questão 6, fala: observe na tabela a seguir o ponto de fusão e de ebulição de algumas substâncias. Então, a gente tem aí 5 substâncias: metano, mercúrio, álcool, água e chumbo. Temos o ponto de fusão de cada uma e o ponto de ebulição de cada uma em graus Celsius. E a questão pergunta qual o estado físico dessas substâncias nas seguintes temperaturas: 25, 80, 150 e menos 20 graus Celsius. Em cada uma dessas temperaturas, qual é o estado físico de cada uma dessas substâncias? É o que a gente vai fazer agora. Então, vamos analisar os valores. Primeiro, a temperatura de 25 graus, né? 25 é um número positivo, né? Então, a gente tem que observar isso, se o número é positivo ou é negativo. Então, vamos lá pegar a temperatura de 25 graus. Lembrando, ponto de fusão é a passagem da substância de sólido para líquido. Ponto de ebulição é a passagem de líquido para gasoso. Então, antes de atingir o ponto de fusão, a substância ainda vai ser sólida. Se ela já passou pela fusão, mas ainda não chegou na ebulição, o estado físico dela vai ser líquido. E se ela já passou pela temperatura de ebulição, o estado físico dela vai ser gasoso, ok? Então, vamos lá. 25. A gente observa que 25 é maior do que menos 183 e é maior do que menos 162. Então, 25 vai ficar aqui à direita. Sendo assim, a 25 graus Celsius, o metano é gasoso. Então, pronto. Mercúrio, 25 é maior do que menos 38, mais 25 é menor que 356. Então, a 25 graus, o mercúrio vai ser líquido a 25 graus. Agora, o álcool, 25 é maior que menos 114, mais 25 é menor que 78. Então, vai ficar aqui no meio também, 25. Então, quer dizer o quê? Que a 25 graus, o álcool, ele é líquido, tá bom? A água, 25 é maior que 0, mais 25 é menor que 100. Então, vai ficar aqui no meio, 25. E a 25 graus, a água é líquida. Chumbo, 25 é menor que 327. Então, vai ficar aqui no início, ó, 25 é menor do que 327. Então, a 25 graus, o chumbo é sólido. Então, vamos colocar na sequência aqui as respostas, ó. Metano, a 25 graus, é gasoso. Mercúrio, a 25, líquido. Álcool a 25 graus, líquido. Água a 25 graus, líquida. E chumbo a 25 graus é sólido. Pronto, finalizamos aí, ó. Pode colocar só as letrinhas. Gasoso, líquido, 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 sólido, tá bom? Agora vamos fazer a mesma coisa para 80.
80 também é um número positivo, é maior que menos 183, é maior que menos 162, então 80 também vai ficar para cá, acima da temperatura de ebulição. Então, metano é gasoso a 80 graus, gasoso, tá? Mercúrio vai ser líquido a 80 graus, tá bom? 80 é maior que menos 38, mas é menor que 356. Ficou aqui, então, mercúrio é líquido. Álcool vai ser gasoso a 80 graus, porque 80 é maior do que a temperatura de ebulição dele. Então, gasoso a 80 graus. A água a 80 graus é líquida e o chumbo a 80 é sólido. Então, vamos colocar aí na sequência, a gente tem que metano a 80 graus, gasoso, mercúrio a 80 graus, líquido, álcool a 80 graus, o álcool é gasoso, água a 80 graus, líquida, e o chumbo a 80 graus, sólido, ok? Vamos fazer o mesmo para 150 e menos 20 graus. Então, metano para 150 graus vai ser gasoso. Mercúrio para 150 graus vai ser líquido. Álcool para 150 graus vai ser gasoso. Água para 150 graus vai ser gasoso também. E o chumbo para 150 graus é sólido. Então, na sequência aí a gente tem metano gasoso, mercúrio líquido, álcool gasoso, água gasoso e chumbo sólido, ok? Para 150 graus aí a sequência. E agora para menos 20, olha só, agora a gente tem uma temperatura negativa para analisar aí, que é menos 20 graus. Então, menos 20 é maior do que menos 183. Menos 20 também é maior do que menos 162. Por que maior? É só vocês pensarem. Quem é que deve mais? Quem deve R$183? Quem deve 162? Ou quem deve 20? Né? No caso, menos 20. Né? Então, número negativo, a gente pensa o contrário do positivo. Enquanto que o número em si, ele é maior. Aqui seria 183 maior do que 162, se fosse positivo. Quando é negativo, é ao contrário. O 183 é menor do que o menos 162, tá bom? E o menos 20, ele é maior do que menos 162. Então, o menos 20 vai ficar aqui. Então, metano é gasoso a menos 20 graus. Mercúrio, menos 20 é maior do que menos 38,8. Vai ficar aqui, ó. E menor do que 356. Menos 20 é maior do que menos 114, menor do que 78. Então, menos 20 vai ficar aqui, ó. Água, menos 20 é menor do que zero. Então, aqui, ó, a menos 20 graus, a água é sólida. Menos 20 é menor do que 327. Então, a gente tem aqui menos 20 para o chumbo. Então, qual é o estado físico de cada um aqui? Metano a menos 20 graus, ele é gasoso. Mercúrio a menos 20 é líquido. Álcool a menos 20, ele é líquido. Água a menos 20 é sólida. E chumbo a menos 20 graus é sólido, ok? Se vocês tiverem dúvida aí com essa questão de número negativo, é só vocês lembrarem lá, ó, tem a reta numérica, onde a gente tem o zero, dividindo os números positivos e os números negativos. À direita desse zero a gente tem números positivos, que aumentam da esquerda para a direita, olha só. Vou colocar aqui 10, 20, 30, 100 e assim sucessivamente. E à esquerda desse zero a gente tem os números negativos, que eles vão diminuindo da direita para a
esquerda. Quanto mais para a esquerda o número estiver, menor ele é. Mas na escrita ele vai ser maior. Olha só, a gente tem aqui menos 10, menos 20, menos 40, menos 100 e por aí vai. Então, ó, quanto mais para a esquerda o número negativo tiver, menor ele é. Porém, na escrita aqui, ó, se a gente não considerar o sinal, na escrita a gente acha que ele é maior, mas ele é menor. Menos 10, menos 20, menos 40, menos 100, menos 200, menos 500. Quanto mais para a esquerda, menor o número vai ser quando ele é negativo, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí nessa duvidazinha que muitos de vocês têm com relação a números negativos e positivos, tá bom? Em breve eu mandarei a correção do próximo exercício também.